Olha, um momento muito importante para o Senado, para o Congresso Nacional, mas sobretudo para o povo brasileiro. Nós, agora há pouco, deixamos a mesa do Senado Federal porque atingimos uma meta que a gente tinha e que era muito importante para o Brasil. As 41 assinaturas no requerimento que é de minha autoria, na época eu era líder, hoje sou vice-líder da oposição, que pede a tramitação do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, nós alcançamos 47 assinaturas. 6 são de suplentes. Então a gente, desconsiderando os suplentes que assinaram, só de senadores titulares, as 41 assinaturas estão presentes, ou seja, a maioria dos senadores. Isso é automático, agora o processo anda, agora cabe ao presidente do Senado tomar a decisão de despachar e dar andamento. Obviamente que os apelos, a pressão vão continuar, mas hoje o Senado tem maioria dos senadores que assinaram. E esse processo, gente, apenas para poder falar um pouquinho do andamento, como é que funciona. Esse ato que o presidente toma nesse momento é um ato preliminar, que não analisa o mérito da questão. Tem uma decisão do presidente, da mesa do Senado? Tem, mas a decisão pela abertura ou não do processo cabe ao plenário do Senado Federal. Depois desse ato inicial, verificando ali aspectos iniciais do preenchimento dos requisitos, a mesa despacha vai para a mesa do Senado, para leitura na sessão do Senado Federal. Dado conhecimento ao plenário do Senado Federal, essa matéria, à luz da Lei 1079, que é a lei do impeachment, essa matéria é encaminhada para uma comissão especial que vai analisar os requisitos de admissibilidade dessa matéria. Verificados esses requisitos, passando a matéria por essa comissão, o tema volta para o plenário do Senado Federal, onde se vota, e aí, por maioria simples, portanto, maioria simples, não são aqueles 54 votos necessários, aqui é maioria simples, aprovando a abertura, a admissibilidade dessa matéria. A partir daí, começa a instrução do processo de impeachment. Nessa fase, há o afastamento do ministro. Concluída a fase de instrução dessa matéria, você tem uma nova votação pelo plenário do Senado Federal, que aí seria a votação final, e nesse caso seriam necessários para a configuração do impedimento, do empinchamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, 54 votos. Mas nessa primeira fase é necessário maioria, e a maioria a gente já tem assinando o pedido de tramitação dessa matéria. Então foi uma grande vitória, importante para o Brasil e para os brasileiros. O governo Trump divulgou hoje um levantamento sobre a situação dos direitos humanos no mundo. O capítulo sobre o Brasil repete críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Há quase 4 décadas, o Departamento de Estado publica anualmente o relatório. O capítulo sobre o Brasil abre afirmando que a situação dos direitos humanos piorou em 2024. Diz que os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e que o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online considerado prejudicial à democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como de jornalistas e políticos eleitos com frequência em procedimentos secretos sem garantias do devido processo legal. Segundo o relatório, o governo também suprimiu discursos políticos desfavoráveis, dizendo que se tratava de discurso de ódio. O Departamento de Estado americano detalhou as críticas no tópico liberdade, em que acusa o Supremo Tribunal Federal brasileiro de restringir a liberdade de expressão para indivíduos que considerou terem violado a lei que proíbe discursos antidemocráticos. O texto afirma que o ministro Alexandre de Moraes deu ordens para suspender mais de 100 perfis na rede social X, segundo o documento, suprimindo de forma desproporcional os discursos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais direcionadas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais iminentes ou assédio. Passo a palavra. No passado, Moraes ordenou o bloqueio de contas nas redes sociais que atacaram as instituições e incitaram um golpe de Estado. O relatório também lembra o bloqueio da rede social X no país todo por mais de um mês no ano passado.
Uma decisão também do ministro Alexandre de Moraes, após a empresa de Elon Musk ter desobedecido a ordens judiciais. Entre elas, a obrigatoriedade de indicar um representante legal no Brasil. No trecho sobre detenções, o Departamento de Estado americano escreveu que, segundo figuras políticas, o governo manteve centenas de participantes da invasão de prédios governamentais em 8 de janeiro de 2023, detidos por vários meses sem apresentar acusações formais. O Supremo Tribunal Federal condenou 497 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em 1.586 ações penais. Os ministros da Suprema Corte Brasileira avaliaram as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e a situação de cada acusado foi verificada de forma individual, a partir de provas colhidas ao longo do processo. Em manifestações públicas, o Supremo Tribunal Federal tem pontuado que os processos na Corte seguem o devido processo legal.